Opa! Então Bolsonaro vai ser liberado? Moraes vai soltar o Bolsonaro? Ou talvez a pergunta certa seja, por que afinal de contas que Moraes ainda não soltou o Bolsonaro? Essas são as perguntas que não querem calar depois que o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, denunciou apenas Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo no inquérito sobre coação no curso do processo contra o ministro Alexandre de Moraes e os outros ministros, em razão das sanções do governo americano contra Moraes e os seus colegas do STF. Como você sabe, o Bolsonaro também é investigado nesse inquérito por ter enviado dinheiro para Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos e por postagens que ele fez nas redes sociais, inclusive respondendo a Donald Trump, mas Bolsonaro não foi denunciado pela PGR. Eu já vou te contar por que ele não foi denunciado, mas antes disso, vamos relembrar. Qual é a razão original da prisão domiciliar do Bolsonaro, hein? Quem tem memória boa, vai lembrar aí, vai contando aí pra gente nos comentários. Quem tem memória boa, por que o Bolsonaro foi preso? Olha, o Bolsonaro ele não cometeu nenhum crime para ser preso domiciliarmente. O crime do Bolsonaro foi fazer uma ligação para a multidão de manifestantes em Copacabana e mandar um boa tarde para eles. Esse foi o crime. E isso porque o Bolsonaro estava debaixo de medidas cautelares, como tornozeleira eletrônica e proibição de usar redes sociais por um suposto risco de fuga que jamais foi comprovado por Moraes dos Autos. Lembre que até a Folha de São Paulo, gente, a Folha de São Paulo criticou essa decisão do Moraes, dizendo que o risco de fuga não estava comprovado. Mas aí a ligação do Bolsonaro para os manifestantes foi o suficiente para o ministro Alexandre de Moraes dizer que o Bolsonaro estava violando medidas cautelares determinadas pelo STF, mesmo que Bolsonaro não estivesse descumprindo nada. Moraes não proibiu Bolsonaro de participar de qualquer tipo de manifestação ou de ato político, proibiu apenas que ele usasse as redes sociais. Analisa comigo aqui. Bolsonaro usou as redes sociais? Não. Bolsonaro fez uma ligação que outras pessoas gravaram e usaram nas redes sociais. Mas o que isso tem a ver com o Bolsonaro? Absolutamente nada. Porque o Bolsonaro não controla o que as outras pessoas fazem ou deixam de fazer e o que elas postam ou não postam nas redes sociais. Punir Bolsonaro por isso é um absurdo total, mas foi o que Moraes fez. Ele decretou a prisão domiciliar para o Bolsonaro e proibiu o ex-presidente de usar até o celular. E isso tudo mesmo, ocorreu dentro desse inquérito que investiga as articulações de Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo nos Estados Unidos. Só que agora o Bolsonaro não foi denunciado. Ora, se não tinha provas contra ele relacionadas aos Estados Unidos, então Moraes naturalmente derrubaria as medidas que decretou ali contra Bolsonaro. Mas Moraes ainda assim não revogou a prisão de Bolsonaro. Pelo menos ainda não. Por quê? Saiu na imprensa que o PGR Paulo Gonet não denunciou Bolsonaro no inquérito da coação porque ele entendeu que um pai enviar um dinheiro para um filho no exterior não é crime.